Oi, gente, bom dia. Quanto tempo, meu Deus do céu. A pessoa não tem nem vergonha na cara, né, de não aparecer tanto tempo aqui no canal. Sem vergonha na cara. Que coisa séria. Que feio da minha parte. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês sobre o livro de Levíticos, que é um livro que muita gente não quer ler, porque parece um pouquinho chato de ler. Mas vamos falar sobre o livro de Levíticos hoje, o que Deus falou comigo através disso. E eu espero que eu consiga mudar a sua opinião sobre esse livro tão lindo, tão maravilhoso, que Deus decidiu fazer parte da nossa Bíblia. Livro de Levíticos é um livro que aparentemente é cheio de regras. Sim, é um pouquinho chato. Assim como analogias, né, a genealogia, perdão, de cada geração, a gente... Quem aqui pula essa genealogia? Quem aqui faz? Fica, é o filho de tal, né? Assim somos no livro de Levítico, porque é muitas regras e parece que Deus tá botando muito peso em cima do povo. Vamos ser sincera, todas essas regras aqui no livro de Levíticos, não tem como a gente seguir tudo isso. Não tem como a gente seguir todas essas coisas e ficar ouvindo e ainda ser salvo. Não tem como. Mas o livro de Levíticos não é só de regras, senão que é uma carta de amor de Deus para nós. O que eu tô falando? Vamos pensar bem. Gênesis foi sobre a criação do mundo. Deus criou, Deus fez o ser humano, Deus fez Adão, que era para ser o homem, né? Não era para ser Jesus, era para ser o homem. Só que Adão foi lá e pisou na bola, estragou tudo por causa da sua esposa, né? E daí Deus começou a levantar outras pessoas que também continuaram pisando na bola, não deu muito certo não. Nós nos encontramos em Êxodo. Êxodo era o cativério do povo de Israel por 400 e tantos anos em Egito. E não importa o quanto tu creia em Deus, não importa o quanto tu tenta viver uma vida reta na presença de Deus, quanto mais tu lida com uma certa cultura, quanto mais tu faz parte de uma certa grupo de pessoas, tu acaba pegando o jeitinho daquele grupo de pessoas. Tu acaba pensando como eles, se vestindo como eles, falando como eles, tu acaba pegando os mesmos costumes daquele grupo de pessoas. Aí depois de 400 anos, era uma nova geração que nem conhecia José mais, nem sabia, na realidade, com experiências próprias, quem era Deus. Então eles já tinham pegado outros costumes, entendeu? E Deus vai lá e Deus resgata o povo de Israel, porque eles eram escravos, eles estavam chorando, tira eles daquele mundinho que eles estavam, tira eles do Egito, declara que ele é Deus, e agora eles têm uma experiência própria de quem é Deus na vida deles. Não é só historinhas, não, que os pais contaram, senão que é agora uma experiência própria. Só que eles ainda tinham costumes, eles ainda tinham cheiro de Egito, entendeu? E Deus decidiu que para guiar eles para a terra prometida e fazer eles uma terra vitoriosa como eles tinham que fazer e realmente concretar o seu nome diante deles, Deus decidiu viver junto com eles, junto no mesmo campamento que eles. Então Deus, tu olha o livro de Êxodo, Deus já começa a falar sobre como acampar, como fazer o seu tabernáculo, como fazer, né, as tribos, fala quais são as tribos, que eles tinham, as responsabilidades de cada tribo e tudo assim. E Deus começou a fazer morada dentro deles. Só que Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é glorioso, Ele é puro. E o ser humano não é muito puro, não. Ele não é santo, não. Nós somos pecadores. A gente gosta de pecar, a gente peca toda hora e parece que a gente não aprende a nossa lição. Então, como que um Deus santo vai viver com pecadores? Ou tu é frio, ou tu é quente, ou tu é da escuridão, ou tu é da luz, ou tu é santo ou tu não é santo, né? Não pode os dois habitar no mesmo lugar. Não tem como, tu tem que escolher. Ou tu é de Deus ou tu não é. Então como é que um Deus santo e poderoso vai habitar
no meio de pessoas tão pecadoras. Deus falou o seguinte, ok, não dá pra gente habitar assim. Então a gente vai ter que mudar algumas coisinhas. Eu vou sair lá do meu céu, do meu trono, e eu vou fazer morada aqui entre vocês, eu vou perdoar, eu vou ensinar, eu vou guiar vocês. Eu vou estar aqui, minha presença contínua com vocês, aqui, nesse tabernáculo. Só que vocês vão ter que mudar algumas coisas também. Então, vocês vão ter que viver de uma certa maneira, vocês vão ter que se vestir de uma certa maneira, vocês vão ter que se casar com certas pessoas e outras não. Vocês vão ter que fazer certos festivais. Vocês vão ter que fazer certos sacrifícios, né? Quando vocês pecam, porque vão pecar, eu já sei disso, né? Já conheço a sua geração, vão pecar. Então, quando vocês pecar, aqui estão as regras, os sacrifícios que tem que fazer quando vocês pecar. Porque daí a gente se encontra no meio. Deus Santo, ele vem viver com nós, com os israelitas, e os israelitas começam a viver de uma certa maneira diferente do que eles viviam, e eles se encontram no meio. Os sacrifícios estavam ali não somente para honrar a Deus, mas é porque cada vez que tu sacrifica algo para Deus, cada vez que tu vira das coisas que não são de Deus, cada vez que tu vai orar, cada vez que tu faz algo para Deus, tu tá lembrando a tua mente, teu coração, de quem é a prioridade, de quem é o teu Deus, aonde está o trono, né? O trono do teu coração tá aqui? Tá com Deus ou tá com outra pessoa? Tu lembra o teu sistema, dá um acordo no teu sistema que tem que virar para Deus. Então esse foi o acordo que Deus fez com o povo de Israel. Era a maneira que ele achou para que eles conseguissem coabitar um com o outro. Então a gente vai ler em capítulo 5 de Levíticos, que eu acho que mostra isso muito bem, da extensão do amor de Deus e o que ele estava disposto a fazer para que o povo de Israel pudesse ser salvo. Desde o começo, hein? Desde o começo da criação. Levítico 5, versículo 5, diz assim: será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Tu tem 3 opções. Ó, tô te dando 3 opções de sacrifícios que tu pode trazer pra mim. Se tu não consegue um, traz alguma outra coisa. Mas ele não terminou aí. Versículo 7 diz: mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, se tu não consegue comprar, não tem dinheiro, então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para holocausto. Tu não consegue pagar e tu tá culpado de algo, vou te dar outra opção, tá? Ele não terminou. Versículo 11 diz assim: porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha para expiação do pecado. Deus deu milhões de opções, né? Ele deu muita opção. Se tu pecou, se tu não sabe que tu pecou, nem sabia que era pecado, e agora tu descobriu que era pecado, e agora tu é culpado, né? Então tu tem que sacrificar algo. Por que o sacrifício? Para que nós reconhecêssemos e porque para continuar essa relação entre nós e Deus. O pecado, ele cria uma separação entre nós e Deus. A gente quebra essa relação que a gente tinha. Deus não pode habitar em vaso sujo. Se nós estamos em pecados, nós estamos em escuridão. Deus não pode habitar nisso. Ele é puro, ele é santo. Então, para a gente conseguir habitar outra vez com Deus, o que acontece? Nós temos que nos limpar. E a maneira que eles se limpavam antes era dando sacrifício. E assim, eles ficavam limpos dos seus pecados, Deus perdoava e agora eles conseguiam habitar um com o outro, tá bom? Deus deu
várias opções. Deus estava dizendo, ó, se tu pecar, quando tu pecar, eu vou te dar essa opção. Traz um gado, traz essas opções. Mas se tu não tiver, então traz uma pombinha. E se não tiver uma pombinha, então traz farinha. Gente, traz algo. Se mesmo que não tiver nada, traz algo. Traz algo para mim. Não importa as suas condições financeiras, não importa aonde estiver, não importa o pecado, eu não quero saber de nada disso. Essas são as opções. Eu vou te dar 1001 opções de que trazer para mim, mas só volta para mim. Só volta. Se tiver que trazer farinha, porque não tem recurso de outra coisa, se tiver que trazer um pombinho, se tiver que... Não importa, mas volta para mim. De alguma maneira, só volta para mim. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 3, diz assim: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, só volta para mim. Olha todas as opções que ele deu, só volta para mim. Claro, hoje em dia, nós não vivemos num mundo onde a gente tem que sacrificar pombinhas e coisas assim. Jesus veio e foi o sacrifício eterno para nós. Eles antes tinham que sacrificar animais, eles tinham que dar farinha, dar muitas coisas, fazer uma rotina para voltar para Deus. Jesus tomou esse lugar. Por isso que a gente não precisa sacrificar mais. As pessoas, eu vejo que eles dizem, não, eu tenho que arrumar minha vida primeiro, eu tenho que ser puro primeiro, eu tenho que parar de pecar primeiro para depois voltar para Deus. Aí tu tá indo contra a Bíblia. Não é o que a Bíblia nos ensina. Jesus foi o nosso sacrifício. Deus não disse, ó, vai lá e fica perfeito e depois volta para mim. Não, ele disse, quando tu pecar, pega e dá esses sacrifícios. Então, no nosso termo hoje em dia, quando tu pecar, pega e se torna para Jesus. Nós não podemos chegar a Deus senão por Jesus, porque Jesus foi o sacrifício. É como se a gente estivesse dando esses animais daquele tempo, entendeu? É por Jesus que nós voltamos. Então o Espírito Santo vem e nos traz convicção do nosso pecado. Diz, ei, isso daí que tu tá fazendo não tá certo. Ei, Diana, é isso que tu tá pensando? Não tá certo. E, opa, nem me dei conta que eu tava fazendo isso. Me torno para Jesus, peço perdão, confesso os meus pecados, recuso e me torno de tudo aquilo que eu estou fazendo. E através do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário, ele vem quando a gente confessa os nossos pecados, quando nós nos arrependemos de coração. Jesus, por esse sangue, nos limpa. Foi como se fosse um sacrifício. Nos limpa outra vez e já com o seu sangue vertido por nós, limpos, nós podemos chegar a Deus. Não é pelas nossas forças que nós vamos mudar a nossa vida. A gente não consegue. A nossa natureza é sempre ficar pecando. Se a gente não peca de um lado, a gente peca do outro, se não de um, do outro, entendeu? A gente sempre tá pecando. O único que vai trazer cura, o único que vai trazer as nossas promessas, o único que vai trazer a abundância, que vai trazer mudança na nossa vida, o único que pode nos ajudar com esse controle próprio é Deus. É nós estando na presença de Deus. E nós não podemos estar na presença de Deus se a gente não ouve o Espírito Santo e a sua convicção e se a gente não volta para Deus através de Jesus. Se os israelitas mudassem a vida deles, mas não se arrependessem, não trouxessem esses sacrifícios diante de Deus, dos animais, e não se arrependesse confessando seus pecados, Deus não ia conseguir habitar com eles. Era necessário. Se não fosse necessário trazer esses sacrifícios, Deus não ia ter escrito, não ia ter dito nada. Se fosse simplesmente, ó, para de fazer o que tu tá fazendo e eu vou conseguir habitar com vocês. Então não ia ter sacrifícios. A gente não pode pensar assim, ó, eu vou mudar na minha vida e depois
Deus vai habitar comigo. Não, tem que haver uma confissão de pecados, tem que haver um arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro e nossa confissão de pecados é o que vai nos ajudar a mudar essas coisas. E através do sangue de Jesus que a gente vai e nos voltamos para Jesus, através dessa confissão na presença de Jesus, através desse sacrifício que ele fez, nós podemos então retornar para Deus. Deus, nos tempos de Israel, ele disse, ó, se tu não tem pombinha, traz farinha. Ele estava dizendo, ó, gente, não importa a sua condição financeira, não importa quem tu é, não importa o que tu fez. Por favor, eu vou te dar qualquer opção, todas essas opções, mas volta para mim, volta para os meus caminhos. Vem fazer morada outra vez comigo. Vem acertar essa relação outra vez comigo. Esse pecado tá trazendo uma separação, essa falta de confissão tá trazendo uma separação entre tu e eu. Não é se tu pecar, é quando tu pecar, tu vai pecar. Então, por favor, essa é a maneira de voltar para mim. E nos nossos tempos é Jesus. Ó, quando tu pecar, não é se tu pecar. Não é porque tu tá na igreja 50 anos que tu não vai pecar. É quando tu pecar, aqui ó, Jesus é o sacrifício eterno que eu dei. Quando tu pecar, vem, confessa os teus pecados por Jesus e através de Jesus volta para mim. Volta a trazer essa relação comigo, a orar, a viver comigo. Eu sei que tu vai pecar, eu sei que tu vai errar. Por isso que eu mandei o Espírito Santo para trazer convicção no seu coração. É para quando fizesse algo errado, é para guiar, porque eu sei. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. É para quando a gente pecasse, para a gente tivesse essa maneira de voltar para Deus. Porque sem Jesus, sem esse sacrifício, nós não conseguimos. Então, o livro de Levíticos não é um livro de regras e coisas assim. Não é para ser um peso na vida de ninguém. Era para ser Deus dizendo, ó, essa é a maneira que nós podemos viver junto. É essa maneira que nós podemos coabitar no mesmo lugar, no mesmo campamento. E para nós, ele está falando, ó, Jesus morreu na cruz do Calvário, é essa maneira que nós podemos coabitar outra vez junto. Só volta para mim. Eu dou todas as opções, eu corro atrás de ti, eu te dou todas as opções de sacrifício, eu mandei meu único filho, eu até mandei meu Espírito Santo, só volta para mim. Não tenta fazer pelas tuas próprias forças. Eu tô aqui esperando, só retorna para mim. E é eu que vou mudar, eu que vou ajudar, eu que vou fortalecer o seu coração a cada dia e vou guiar. O livro de Levíticos é uma carta de amor para Deus. É Deus nos mostrando o quanto Ele amava o povo de Israel. E nós podemos aprender, através desse amor ao povo de Israel, quanto Ele nos ama também. É uma lembrança para nós do quanto Ele está disposto a fazer e quão longe Ele está disposto a chegar por amor a nós. Simplesmente porque Ele genuinamente quer habitar com nós, na nossa vida, fazer morada com nós. É disso que se trata o livro de Levíticos. Então eu espero que eu tenha mudado um pouquinho a sua perspectiva disso. E se não há feito em muito tempo, se tu pensa que tu é culpado, se tem pecados de certas coisas, se sente culpado, nós temos que lembrar algo, gente. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo nos traz convicções dos nossos pecados, o inimigo não quer que a gente volte. Então ele diz, tu não pode voltar para Deus até que tu tá perfeito. Como que tu vai orar para um Deus santo se tu tá todo sujo? Mas é através do sangue de Jesus que nós somos limpos. É aí, quando nós estamos em pecado, é aí que nós temos que nos voltar para Deus. Não tem como a gente ficar limpo sem o sangue de Jesus. E como que tu vai ter o sangue de Jesus se tu não confessa os teus pecados a Ele? Ou tu fica escutando o inimigo e acaba indo para o inferno, ou tu escuta a convicção do Espírito Santo. Deus está pronto, Deus está nos dizendo, especialmente nessa geração que a gente está vivendo hoje em dia, tão difícil. Volta a mim,
A maneira que tu estiver, do pecado que estiver, eu sei que tu pecou. Eu sei, eu já sabia que tu ia pecar, não é uma surpresa. Mas volta a mim, te dei Jesus que morreu na cruz do Calvário. Eu tô te esperando. Disso se trata o livro de Levíticos. E eu espero que Deus fale contigo e que tu sinta o amor de Deus. Não é muito tarde para ti. Não é muito tarde. Deus abençoe vocês. Eu vejo vocês no outro vídeo.